Bom dia a todos do canal Blinde o Coração e Receba a Vida. Que Deus abençoe a todos das minhas redes sociais. Jesus abençoe a mim, Jesus abençoe a você, sua família, sua parentela de longe e de perto. Que o Senhor Jesus abençoe o nosso Brasil de norte a sul, de leste a oeste, a todas as autoridades civis, militares e eclesiásticas. Que Deus abençoe nossos jovens, nossas crianças. Deus abençoe a você que está no leito de hospital ou mesmo em casa, acamado. Que o Senhor restaure a sua força. Deus, Ele é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Diz no Salmo 46, versículo 1. Às vezes, eu e você é que nos afastamos de Deus com os nossos procederes, os nossos procedimentos maus. Deus jamais nos abandona, porque Ele é um Pai amoroso, um Pai bondoso. Glória a Deus, aleluia. Ele tem estado pertinho de nós, nos consolando em todo o tempo, aonde nós estivermos. Às vezes passamos nesse deserto, nessa terra árida, mas o Senhor, Ele não nos abandona. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Então, Ele quer que nós levantemos a nossa cabeça, olhamos para o alto, porque de lá é que vem o nosso socorro. Então, um refúgio. Deus é nosso refúgio. É um lugar de abrigo. O refúgio é um lugar de abrigo. É um lugar onde você vai se esconder dos perigos. E se você está embaixo das asas do Senhor, você está numa fortaleza. Ali, mal nenhum vai te atingir. Todas as setas do inimigo, elas vão cair por terra, porque o Senhor, Ele te cobre com as armaduras dele. Glória a Deus, aleluia. Não podemos nos afastar do Senhor. Deus é nossa força divina, Ele é nossa fortaleza, socorro bem presente. Ele não se atrasa, Ele não se adianta, Ele chega no momento certo. As pessoas podem fazer mal a você, lançar seta, te caluniar, te desejar o mal, fazer orações contrárias, fazer feitiçaria, macumbaria. Então, contra os filhos de Deus não vale encantamento se você está ali abrigadinho embaixo das asas do Senhor. Esta é a palavra que Deus tem para você. Vamos ler a nossa Bíblia e hoje, glória a Deus, aleluia, no livro de Juízes, que fica no Antigo Testamento, no capítulo 9 e 10. E eu tenho certeza que Deus, Ele vai falar com você, vai falar comigo no momento exato, no momento certo. Então, pegue sua Bíblia, vamos ler, vamos meditar, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Depois você medita, essa palavra vem para o seu coração como uma sementezinha. E também ela vai para a sua mente, para que haja renovação de mente. Amém? Então não saia, continue ouvindo, porque o Senhor vai continuar falando com você. Tá bom? Fique aí. Glória a Deus. Vamos ler a palavra e eu vou usar a referência bibliográfica, a Bíblia, a nova Bíblia viva. Glória a Deus, aleluia. Então que você possa estar ouvindo, não saia não. Deus quer falar com você, ao seu coração. Às vezes no finalzinho aí, né, quando tivermos aí lendo, o Senhor tem algo para você. Aleluia.
Vamos à leitura? Certo dia, capítulo 9 do livro de Juízes. Certo dia, Abimeleque, filho de Jerubbaal, visitou os tios, irmãos da mãe dele, em Siquém. Conversou com todo o grupo de famílias de sua mãe. Vão falar com os chefes de Siquém, pediu ele, e perguntem se preferem ser governados por 70 homens, os 70 filhos de Jerubbaal, ou por um só homem. É bom lembrar que também sou da mesma carne e do mesmo sangue de vocês. Então, os tios de Abimeleque procuraram os oficiais da cidade e apresentaram a proposta dele. Os cidadãos de Siquém concordaram em seguir Abimeleque e concluíram: afinal, ele é nosso irmão. Então deram a ele 70 peças de prata, retiradas do templo do deus Baal Berit. Com esse valor, ele contratou alguns homens sem caráter e vadios, que concordaram em tornar-se seus seguidores. Abimeleque foi com ele a Ofra, à casa do seu pai, e matou sobre uma rocha todos os 70 irmãos, filhos de Jerubbaal, menos o mais novo deles, Jotão. Este conseguiu escapar e esconder-se. Então foi feita uma assembleia com todos os cidadãos de Siquém e de Bet-Milo. Resolveram proclamar Abimeleque rei, junto do carvalho do monumento, perto de Siquém. Quando Jotão ficou sabendo disso, subiu ao topo do monte Gerizim e dali gritou em alta voz: cidadãos de Siquém, se vocês querem a bênção de Deus, escutem o que eu vou dizer. Certa vez, as árvores resolveram eleger um rei. Primeiro, disseram à oliveira: seja o nosso rei. Mas a oliveira respondeu: vocês acham que eu deveria deixar de produzir o óleo que agrada a Deus e aos homens só para dominar sobre as outras árvores? Então as árvores disseram à figueira: seja o nosso rei. Mas a figueira respondeu: vocês acham que eu deveria deixar de produzir a minha doçura e meu bom fruto para dominar sobre as outras árvores? Então as árvores falaram com a videira: venha você reinar sobre nós. Mas a videira respondeu: vocês acham que eu deveria deixar de produzir o vinho que alegra a Deus e aos homens só para dominar sobre as outras árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: seja você o nosso rei. O espinheiro respondeu às árvores: se realmente querem ungir-me rei sobre vocês, venham procurar abrigo debaixo da minha sombra. Se não, saia fogo de mim e queime os grandes cedros do Líbano. Agora, pois, vejam bem, se estão tomando a decisão certa, fazendo Abimeleque rei sobre vocês, e se foram justos para com Jerubbaal e sua família, vejam se o que estão fazendo é o que ele merece, lembrando os feitos dele. Pois meu pai lutou por vocês
e arriscou a sua vida para livrá-los dos midianitas. Apesar disso, vocês se rebelaram contra ele e mataram os seus 70 filhos sobre uma pedra. E agora vocês escolheram Abimeleque, filho de uma escrava de Gideão, para ser rei sobre os cidadãos de Siquém, só porque ele é irmão de vocês? Se vocês têm certeza de que agiram com sinceridade para com Jerubbaal e a sua família, muito bem, sejam felizes com Abimeleque. Mas, se não foi assim, que de Abimeleque saia fogo e queime os cidadãos de Siquém, de Bet-Milo, e que saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo e queime Abimeleque. Logo depois, Jotão fugiu e ficou morando em Ber, porque tinha medo do seu irmão Abimeleque. Depois de 3 anos de reino de Abimeleque sobre Israel, Deus enviou um espírito mau entre ele e os cidadãos de Siquém, que agiram traiçoeiramente contra o rei Abimeleque. Tudo isso aconteceu para que a violência contra os 70 filhos de Jerubbaal e o sangue deles caíssem sobre Abimeleque, seu irmão, e sobre os habitantes de Siquém, porque os moradores de Siquém colaboraram com Abimeleque nos assassinatos dos próprios irmãos deles. Os cidadãos de Siquém mandaram alguns homens armarem emboscadas nas trilhas das colinas. Abimeleque, porém, ficou sabendo disso. Nesse meio tempo, Gaal, filho de Ebede, mudou-se com seus irmãos para Siquém. Todos confiavam nele. Naquele ano, saíram ao campo, colheram as uvas, pisaram-nas e realizaram uma festa no templo do Deus local. Enquanto comiam e bebiam, logo começaram a amaldiçoar Abimeleque. Então, Gaal, filho de Ebede, levantou a voz e disse: quem é Abimeleque para que sirvamos como nosso rei? Porque nós, cidadãos de Siquém, temos de servir a ele? Não é ele filho de Jerubbaal, e não é Jebu o seu braço direito? Melhor seria que Amor, o pai de Siquém, fosse o nosso rei. Abaixo é Abimeleque. Se vocês me aceitassem como seu líder, logo veriam o que eu faria a Abimeleque. Eu diria a ele: trate de preparar bem o seu exército e venha. Zebu era o governador da cidade. Quando soube o que Gaal, filho de Ebede, andava dizendo, ficou furioso. Mandou astutamente mensageiros a Abimeleque com a seguinte mensagem: Gaal, filho de Ebede, e seus irmãos vieram a Siquém e estão levando a cidade a se rebelar contra você. Venha, pois, com seu exército de noite e fique com ele escondido no campo. De manhã, ao nascer do sol, ataque a cidade de surpresa. E quando enfrentar Gaal e o povo que estiver com ele, faça o que quiser com eles. Assim,
Abimeleque e os homens que estavam com ele saíram de noite. Formaram 4 grupos e prepararam uma emboscada em volta de Siquém. Na manhã seguinte, enquanto Gal, filho de Ebede, e outros oficiais tratavam de vários assuntos junto da porta da cidade, as tropas de Abimeleque saíram dos seus esconderijos. Quando Gal viu que vinham, exclamou a Zebul: olhe para o alto daqueles montes, vem gente de lá. Zebul, porém, respondeu: não é não, você está confundindo as sombras dos montes com homens. Não, olhe para lá, disse Gal. Tenho certeza que vem vindo gente descendo do centro da terra. Olhe, lá vem outros, pela estrada do carvalho dos adivinhadores. Zebul, porém, falou: onde foi parar toda a conversa? Não foi você que disse quem é Abimeleque? E por que ele deveria ser o nosso rei? Não foi desses homens que você zombou? Pois vá e lute contra eles. Então Gal chefiou os homens de Siquém e enfrentou Abimeleque. Abimeleque o perseguiu e ele fugiu. Muitos cidadãos de Siquém caíram feridos pelo caminho até a entrada da porta da cidade. Abimeleque continuou morando em Arumá e Zebul expulsou Gal e os irmãos dele, proibindo que voltasse para morar em Siquém. No dia seguinte, os homens de Siquém saíram para guerrear de novo nos campos e Abimeleque ficou sabendo disso. Ele tinha deixado 3 grupos de soldados escondidos por perto, nos campos. Quando viu os homens, saíram da cidade por Abimeleque, avançaram até a porta da cidade. Enquanto isso, os outros 2 grupos mataram os homens de Siquém nos campos. A batalha durou o dia inteiro. Por fim, Abimeleque tomou a cidade, matou a população e fez de Siquém um aterro coberto de sal. Quando o povo da torre de Siquém ficou sabendo disso, procurou refúgio na fortaleza subterrânea que ficava junto ao templo de El-Berite. Quando Abimeleque soube disso, levou as tropas ao Monte Salmão. Ali, Abimeleque pegou um machado, cortou um galho e pôs sobre os ombros. Façam o que eu fiz, disse ele aos soldados. Assim, cada um deles cortou depressa um galho e seguiam Abimeleque até a fortaleza subterrânea. Ali empilharam os galhos em cima da fortaleza e a incendiaram. Assim, todos os que estavam na torre de Siquém morreram. Os que morreram foram cerca de 1000 homens e mulheres. Depois Abimeleque atacou e conquistou a cidade de Tebes. Contudo, havia uma torre forte no meio da cidade. Toda a população fugiu para lá, trancou as portas e subiu ao terraço da torre. Abimeleque chegou perto da torre para atacá-la. Quando ele se aproximou da porta para queimá-la, uma mulher que estava no terraço jogou uma pedra de moinho na cabeça de Abimeleque e quebrou o crânio dele. Tire a sua espada e mate-me, ordenou ele
ao ajudante de armas: que ninguém diga que uma mulher matou Abimeleque. O jovem soldado obedeceu e atravessou com a espada, e ele morreu. Quando os israelitas, comandados por Abimeleque, viram que ele estava morto, debandaram e voltaram para casa. Deste modo, Deus atribuiu todo o mal que Abimeleque tinha feito a seu pai, matando seus 70 irmãos. Deus também castigou todos os homens de Siquém. Assim foi cumprida a maldição de Jotão, filho de Jerubal. Juízes, capítulo 10. Depois da morte de Abimeleque, surgiu um homem de Issacar, chamado Tola, filho de Puá, neto de Dodô, para libertar Israel. Ele morava na cidade de Samir, na região montanhosa de Efraim, e exerceu as funções de juiz durante 23 anos, quando morreu e foi sepultado em Samir. Depois dele, a vaga foi ocupada por Jair de Gileade, que julgou o Israel por 22 anos. Jair tinha 30 filhos, que costumavam montar 30 jumentos e que possuíam 30 cidades na região de Gileade. Essas cidades eram chamadas de Havot Jair, nome que conservam até hoje. Quando Jair morreu, foi enterrado em Camon. Então o povo de Israel voltou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor e voltou a adorar os Baalins, Asterote e os deuses da Síria, de Sidom, de Moabe, dos Amonitas e dos Filisteus. E visto que deixaram mais uma vez de seguir e servir ao Senhor, ele ficou irado com Israel e permitiu que fosse atormentado pelos filisteus e pelos amonitas. Estes povos começaram nesse mesmo ano a maltratar os israelitas. Durante 18 anos, oprimiram todos os israelitas que ocupavam os territórios do leste do rio Jordão, em Gileade, na terra dos amorreus. Os amonitas também atravessaram o Jordão para guerrear contra as tribos de Judá, Benjamim e Efraim. E Israel foi ficando cada vez mais angustiado. Finalmente, os israelitas clamaram ao Senhor, dizendo: Socorro, Senhor! Pecamos contra o Senhor, pois deixamos de servir ao nosso Deus para servir a deuses falsos. Desculpa. Mas o Senhor respondeu: Eu não livrei vocês dos egípcios, dos amorreus, dos amonitas, dos filisteus, dos sidônios, dos amalequitas e dos amonitas? Houve alguma vez que aclamassem a mim que eu não os livrasse? Apesar disso, vocês me abandonaram para servir a outros deuses. Por esta razão, não os libertarei mais. Vão pedir socorro aos deuses que escolheram. Eles que tirem vocês
dos seus apuros. Mas os israelitas disseram ao Senhor: nós pecamos, faça conosco o que o Senhor achar melhor, mas livra-nos só mais uma vez. Então eles destruíram os deuses estrangeiros que haviam entre eles e serviram somente ao Senhor. E o Senhor já não pôde mais conter a sua compaixão por causa da angústia de Israel. Os exércitos de Amon tinham sido convocados e acompanharam em Gileade e faziam preparativos para atacar o exército israelita, acampado em Mispa. Em certo momento, o povo e os oficiais de Gileade lançaram um desafio. Quem começa a batalha contra os amonitas será o líder de todos os que moram em Gileade. Glória a Deus. Aleluia. Então, nossos pecados nós nos afastamos de Deus com as nossas iniquidades. Muitas vezes, o que tem também nos afastado de Deus são as distrações desta vida. Então, precisamos tirar de nós toda distração, porque não agrada a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ler o Evangelho, a Boas Novas, aí em Lucas, no capítulo 5, no versículo, aleluia, Jesus, 17 ao 39. Glória a Deus, aleluia. Um dia, quando ele estava ensinando alguns fariseus e mestres da lei que estavam assentados ali perto, Jesus estava ensinando. Estes homens surgiram de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava sobre ele para curar os doentes. O poder de Deus estava sobre Jesus para curar os doentes. Nisto, chegaram alguns homens trazendo um paralítico numa cama. Tentaram forçar a passagem pelo meio da multidão até Jesus, mas não puderam chegar a ele. Como não puderam chegar até ele, subiram ao teto acima dele, tiraram algumas telhas e desceram o doente no meio da multidão, ainda em sua maca, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles demonstravam em Jesus, ele disse: amigo, os seus pecados estão perdoados. Quem é este homem que blasfema contra Deus? Pensavam os fariseus e os mestres da lei. Quem pode perdoar os pecados a não ser Deus? Jesus sabia o que eles estavam pensando e perguntou: por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se e ande? Pois, para provar a vocês que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse o paralítico, eu lhe digo, levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. E imediatamente, à vista de todos, o homem saltou sobre os seus pés, pegou a sua maca em que estava deitado e foi para casa glorificando a Deus. Todos que estavam ali ficaram cheios de espanto e temor e glorificavam a Deus,
dizendo: hoje vimos coisas realmente notáveis. Mais tarde, quando Jesus deixava a cidade, viu um cobrador de imposto, chamado Levi, sentado no guichê da coletoria. Jesus lhe disse: venha comigo. Então Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete em sua casa, tendo Jesus como convidado de honra. Muitos dos cobradores de impostos, colegas de Levi e outros convidados estavam ali. Mas os fariseus e os mestres da lei queixavam-se amargamente aos discípulos de Jesus: por que vocês comem com publicanos e pessoas de má fama? Jesus respondeu-lhes: são os doentes que precisam de médico, não aqueles que têm boa saúde. Meu propósito é convidar os pecadores a se arrependerem dos seus pecados, e não aqueles que se acham muito justos. E eles disseram a Jesus, os discípulos de João Batista: estão constantemente jejuando e orando. E os discípulos dos fariseus também fazem o mesmo, porque os seus vivem comendo e bebendo? Jesus respondeu: será que os convidados do noivo vão jejuar enquanto estão festejando com o noivo? Mas chegará o tempo em que o noivo será tirado deles, então eles jejuarão. Depois Jesus usou esta parábola: ninguém corta um pano novo para fazer remendos em roupas velhas, porque se o fizer, estragará o pano novo, sem melhorar a aparência da roupa velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo arrebenta os odres velhos, estragando-se os odres e derramando-se o vinho. Vinho novo deve ser posto em odres novos. Todavia, ninguém, depois de beber vinho velho, parece querer o vinho novo, pois diz: o vinho velho é melhor. Glória a Deus, aleluia. Aqui está a palavra do Senhor. Será que você tem amigos que no momento que você ficar enfermo, se encontrar num momento de dificuldade, ele vai te levar a um médico, ele vai te levar até mesmo ao hospital, ele vai tirar um dinheiro para te tirar da bancarrota? É muito difícil, não é? É muito difícil. E aqui, esses amigos, aleluia, deste homem, levaram ele até Jesus, porque eles tinham fé, mas aquele que estava deitado naquela cama, ele não tinha fé ainda. Mas ele, através da cura, de ser curado, ele alcançou salvação. Porque Jesus, o médico dos médicos, falou: pega a tua cama, levanta e anda. E assim ele fez. Mas ele teve alguém que teve compaixão dele para levar até o telhado, para que ele pudesse ter esse encontro com Jesus. Será que você tem feito isso? Você tem levado a palavra de Deus para o enfermo?
Será que você tem orado por um enfermo, tem apresentado ao Senhor Jesus para as pessoas? Glória a Deus, aleluia. Então devemos estar na posição, sempre. Jesus, ele sempre se referia a ele mesmo como o Filho do Homem. Glória a Deus. E onde você vê aí, melhor é o vinho velho, é porque eles não acreditavam em Jesus, que Jesus era o Filho de Deus. Eles não queriam aceitar, o evangelho pregado por Jesus, que ele era o Filho de Deus. Aleluia. Então, eles estavam acostumados a beber vinho fermentado, vinho forte. Eles não queriam vinho não fermentado. Glória a Deus. Aleluia. Então, nós precisamos nos apartar daquilo que não glorifica ao Senhor. Precisamos nos esforçar. Precisamos estar na presença do Senhor, vigiando, orando e jejuando. Naquele tempo não precisava jejuar, porque Jesus estava ali. Mas hoje Jesus, ele fala para nós jejuarmos. Glória a Deus, aleluia. Não é um jejum para emagrecer, não é um jejum intermitente, não. É um jejum que você se abstém de água e de comida. Se você conseguir fazer um dia, você começa de meia-noite até meia-noite do mesmo dia, mas sempre orando, glorificando o Senhor, lendo a Bíblia naquele dia, se afastando de tudo, entrando no seu quarto. Melhor é se você não trabalhar, seja seu dia de folga para fazer esse jejum total. Mas se você é enfermo e você toma medicação e você fala, como que eu vou jejuar? Você pode tomar sua medicação. Consagra a Deus, consagra a água, toma sua medicação. O certo será buscar o auxílio de um médico e avisar, olha, eu quero fazer um jejum, e explica que jejum é, com a finalidade religiosa, e o médico vai te orientar como você deve jejuar, tá bom? E se o médico falar que não, ele é autoridade, vai prejudicar a sua saúde. Devemos ser perseverantes, não é? Vigiar. Aleluia. Façam um jejum de silêncio. Eu vou ficar esse dia louvando, glorificando a Deus e evitar o máximo possível em conversar. Amém? Então que o Senhor Jesus tenha falado ao seu coração, assim como falou com o meu coração. Que nós possamos glorificar, louvar e exaltar ao Senhor. Vá à igreja. Lá você vai encontrar pessoas. A assembleia tem várias pessoas, onde nós vamos ouvir o testemunho de um, testemunho de outro, e isso vai edificando a nossa fé. Amém? Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Senhor, que essa palavra venha ter falado com cada um de nós, para que nós possamos mudar de postura, Senhor, e caminharmos segundo a tua palavra. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, quem impedirá? A vitória é nossa pelo nome de Jesus. A vitória é nossa pelo nome de Jesus. E a vitória é nossa pelo nome de Jesus. Se você gostou, você deixe seu like, você se inscreva no canal e você compartilhe, para que almas venham se render
aos pés de Jesus. Amém? Jesus te abençoe, te guarde e te livre de todo mal. Uma feliz sexta-feira. Logo mais eu estarei voltando com a oração. Por esta causa, me ponho de joelhos, que é pela oração para as famílias.